E a gente dá sequência aqui no NT Sul, na nossa série de entrevistas com os nossos comentaristas aqui do telejornal NT Sul. Toda quarta-feira uma entrevista com um dos comentaristas. E hoje, com alegria, recebemos aqui Lisiane Omerich, do Dia de Terapia. Terapia comigo hoje. Tudo bem, Lisiane? Bem-vinda. Tudo bem, obrigada. Olá a todos. É isso aí. Como é que foi o ano de 2023? O que está esperando para 2024? 2023 foi um ano bom, com bastante trabalho, bastante correria, que a nossa vida é bem corrida, né? Não dá para dizer que tenha sido um ano ruim, mas a gente sempre espera que 2024 seja melhor. Eu nunca perco a esperança, eu nunca perco a expectativa de que o ano que vem a gente está cheio de energias boas, né? A gente tem altas expectativas, então eu penso que vai ser melhor ainda do que 2023. É isso, é o que a gente deseja, né? Exatamente. Ô, Lisiane, eu fiquei curioso porque no primeiro comentário que você fez aqui no NT Sul, no começo de 2024, você disse que espera mais paz para 2024. O povo está brigando muito? Eu acho que as pessoas estão com um pouco de dificuldade de entendimento. Se tu parar para pensar, Daniel, ninguém ouve mais ninguém. A gente precisa ter um pouco mais de empatia, a gente precisa se doar um pouco mais ao próximo, parar, ouvir, dar valor à pessoa que está perto da gente, seja essa pessoa nosso colega, da nossa família, né, amigos. Então, quando eu falo de paz, eu falo daquela sensação de equilíbrio, de tu poder conduzir a tua vida dentro de um processo de equilíbrio, que tu não arrume confusão com ninguém, que tu possa fazer os teus planejamentos de uma forma bem organizada, né, que tu possa dormir de noite e relaxar e estar tranquilo. Não, hoje eu fiz tudo o que eu poderia fazer durante esse dia. Então, assim, agora eu posso dormir descansado. Consciência tranquila. Exatamente, mais ou menos nesse sentido. É claro que como somos seres humanos, a gente vai errar muito, a gente erra muito. Se a gente quer fazer um beija-flor e faz um urubu bem grande, né? Mas que seja na maior parte do tempo de paz e de equilíbrio. Então, isso eu desejo, principalmente para mim, que sou uma pessoa muito agitada. Então, eu quero passar o 2024 mais em paz, com maior tranquilidade, com maior organização e equilíbrio. É isso. Bom, a gente sempre destaca aqui que você de casa pode interagir com o NT Sul. Você também pode mandar para a gente a sua pergunta, a sua dúvida para os nossos comentaristas. A Lisiane está com a gente às quintas-feiras aqui no Telejornal, no quadro Dia de Terapia, e a gente pode repassar a sua pergunta, a sua dúvida sobre esses temas que são tão importantes relacionados à nossa saúde mental. Então, o que for correlacionado à psicologia, a Lisiane está aqui para trazer boas dicas para todos nós. Lisiane, o brasileiro tem fama de ser um povo muito festeiro, né? Que gosta de se reunir, estar com a família, com os amigos. Mas tem um indicador de um levantamento do ano passado que me deixou bastante apreensivo. E eu vou, inclusive, buscar aqui apoio no meu tablet. A OMS indica que 5,8% da população brasileira sofre com depressão. E é o maior índice comparando com os países da América do Sul. Para você de casa ter uma ideia, isso equivale a 11 milhões de pessoas. O que está acontecendo com o brasileiro? Exatamente, esse índice ainda vai aumentar. Esse índice vai aumentar até 2030, ele vai aumentar mais ainda. Então, assim, ó, a depressão, ela pode ser por fatores genéticos e fatores ambientais, né? Então, a gente mora num país ensolarado, a gente sabe que a incidência da depressão nos países com frio, ela é bem maior. Então, a gente mora num país ensolarado, nós somos festeiros, a gente gosta da vida, a gente gosta de pegar uma praia, nós gostamos de tudo aquilo que é bom. Mas isso não influencia, não minimiza o fato de que qualquer um de nós podemos desenvolver depressão a qualquer momento. Primeiro, a gente precisa ver a genética, né? A gente sempre pergunta se na família alguém tem algum tipo de transtorno mental. Muitas vezes não pega numa geração, pega 2 gerações após, né? Mas com certeza alguém vai dar continuidade naquele processo depressivo da família. Então, a genética conta muito. Os fatores que fazem hoje com que a gente exista, eles são muito estressores. A gente vive numa correria, a gente vive com notícias em tempo real, hoje acontece uma desgraça lá no Japão, como aconteceu o terremoto, tu sabe em tempo real, né? E não falta desgraça mundo afora para acontecer na vida da gente, né? Tivemos 2 anos de pandemia, que isso
mudou muito a rotina das pessoas e propiciou um aumento do comportamento depressivo. Então, esses fatores externos, ambientais, que a gente tem ao nosso redor, o vício em bebida alcoólica, o cigarro, a falta de exercício físico, a própria correria, a falta de uma alimentação regrada, de um sono regrado, isso tudo leva a um comportamento depressivo, sem contar as mudanças que a gente tem na vida, né? Nós somos muito resistentes à mudança. Falou em mudança para o ser humano, parece assim que o mundo vai terminar. Então, tu também entra num comportamento depressivo quando tu precisa fazer uma modificação radical na tua vida, uma doença em família, uma perda de emprego, uma mudança de cidade, uma mudança no relacionamento, são coisas que também podem desenvolver a depressão. E são coisas que acontecem no dia a dia da gente. Nós estamos sempre sujeitos a um contratempo que pode ou não desenvolver um comportamento depressivo na gente. Então, os nossos fatores ao redor de nós, eles são propensos ao comportamento depressivo. Por isso, Daniel, que a gente pede nos pedidos de começo de ano, que a pessoa fique mais equilibrada, que ela possa pensar mais quando ela tiver algumas atitudes estressoras, que ela pare, reflita, né? Ela precisa se proteger um pouco também da depressão. Ela precisa se ajudar um pouco, né? Ô Lisiane, como é que a gente diferencia, vamos dizer assim, um quadro de depressão, que a pessoa precisa buscar ajuda, né? Buscar um psicólogo, enfim, de uma outra situação, quem sabe, mais corriqueira. Por exemplo, em algum momento eu posso me sentir triste por uma situação que aconteceu, ou angustiado, porque há um conflito ali na família, a pessoa não consegue resolver, ou no âmbito de trabalho, independentemente, ou uma ansiedade por algo que está por vir. Mas como que a gente diferencia esses sentimentos de um quadro que é caracterizado por depressão? Pela durabilidade do sentimento, né? A depressão, ela vem acontecendo aos poucos, né? Tu não deita bom e acorda depressivo. É um processo, né? Que ele vai indo aos pouquinhos. Então, assim, ó, tu te sentir aborrecido, furioso, irado, angustiado, que a angústia, a ansiedade, ela faz parte da nossa vida, né? Não existe ser humano sem ansiedade. Então, ela faz parte. Às vezes, essa ansiedade, ela tá excessiva. Então, ela nos dá aquela sensação de sufocamento, de angústia, né? Isso são coisas normais do cotidiano. Não tem, assim, uma pessoa que passa o dia inteiro vendo um passarinho verde, né? A gente tem altos e baixos durante o dia. Eu tô bem agora, daqui a pouco aconteceu uma coisa que eu fiquei indignada, né? Agora, a depressão, ela é diferente. Tu começa aos pouquinhos perdendo a vontade de conversar com as pessoas, se isolando, perdendo a vontade de trabalhar ou de estudar, não quer mais ver os amigos, já não quer mais tomar banho, já não cuida mais da sua higiene, do seu corpo, né? Não quer mais se alimentar, não tem um bom sono, às vezes só quer ficar trancado no quarto. Então, tu vai vendo que aquele comportamento não condiz com o comportamento normal de uma pessoa. Aquele comportamento ali, né, que a Mariazinha está apresentando, não é o comportamento que normalmente ela tem, mesmo quando ela está braba, que ela bate porta, que ela grita, que ela está irritada, né, ou quando ela está aborrecida com alguma coisa. Aquele comportamento dela é bem diferente daquilo que ela é. Então, aí a gente precisa acender o sinal vermelho. A gente precisa prestar atenção naquela pessoa que está ali. Dessa forma, a depressão, aos pouquinhos, ela vai se instalando. Pensamentos negativos, pensamentos suicidas, vontade de sumir, né? Eu quero sumir, eu não quero mais ver ninguém. Então, aí tu já sinaliza, opa, aqui tem alguma coisa que não tá legal, né? Essa pessoa tá em sofrimento. Tu vê claramente o sofrimento no semblante da pessoa, né? Tu consegue. Aí sim, aí ela precisa procurar uma avaliação psiquiátrica, uma avaliação psicológica, né? Para ela poder entender se ela precisa de um tratamento, ou se ela vai dar conta sozinha daquilo que ela está sentindo, né? Então, a avaliação sempre é muito importante. Lisiane, uma coisa que eu acho que é muito comum na nossa sociedade, no dia a dia, é a questão da gente minimizar a dor do outro, né? Por exemplo, vamos dizer, para quem tem o seu filho ou a sua filha na adolescência, acho que é um bom exemplo, né? Quem sabe o pai e a mãe olham para aquela circunstância, ou o namorado terminou com a menina, ou o contrário, e aí a pessoa acha que o mundo vai terminar, que nada mais vai dar certo, mas ela está passando por uma dor. Aí, de repente, vem um adulto ou uma outra pessoa que tem um pouquinho mais de idade e diz, não, isso aí não é nada, minimiza, assim, super minimiza. Diz, dor mesmo é quando tiver que pagar o boleto, quando tiver que trabalhar.
Então, quer dizer, a gente não deve comparar os nossos sentimentos e as dores que cada um sente, né? E como mensurar isso no ambiente da família? Realmente, assim, ó, cada um sente a dor que é pertinente a si, né? Não existe coisa mais errada é quando diz assim, o que aquela pessoa está depressiva se ela tem tudo? Como Exatamente. o fato dela ter tudo, pode ter dinheiro, não precisa estar correndo atrás da máquina, né? Não vai fazer dela uma pessoa depressiva. Então, com o próprio adolescente, o adolescente é muito propenso a comportamento depressivo. E jamais a gente vai poder minimizar nem para o adolescente e nem para qualquer outra pessoa. Porque a dor, ela é individual de cada um. Talvez para mim ficar depressivo tenha que acontecer uma coisa violentíssima para mim ficar depressiva. Mas para ti pode ser uma coisa que eu vou olhar e vou dizer assim, não, isso é bem menor. Mas para ti não é menor. Para ti é do tamanho daquilo que me deixa depressiva. Então eu preciso entender e te ajudar que não importa os fatores que te levaram até a depressão, mas tu está com a depressão e não é uma coisa que vai passar. A depressão, ela precisa de um tratamento sério. A gente tem um contexto no Brasil que, assim, para todo mal existe um remédio, né? Então, para tudo a gente busca ali um remedinho. Tá com a dor de cabeça? Claro, vai tomar um remédio, né? Mas para as questões emocionais, muitas pessoas também confiam demais nisso, né? E o primeiro caminho já é buscar algum tipo de medicação. É o primeiro caminho? Por exemplo, uma pessoa que supõe que esteja com depressão, o caminho já é logo buscar algum tipo de medicação? O caminho é buscar um atendimento psiquiátrico ou psicológico para tratar a origem daquilo? Qual que é o caminho? Isso, assim, ó, Daniel, eu acredito muito na medicação. Tem transtornos que a pessoa está tão surtada, ela está tão desorganizada mentalmente, que tu não consegue fazer nenhum tipo de trabalho psicológico com ela antes dela estabilizar. Então, a medicação, ela anda de mãos dadas com a psicologia. A psiquiatria anda de mãos dadas com a psicologia. Quando a pessoa vai buscar ajuda, tanto ela pode buscar ajuda no psicólogo quanto no psiquiatra. Se não for necessário medicar, o psiquiatra vai ouvir, vai avaliar e ele mesmo vai encaminhar para o psicólogo. Se chegar para a gente no psicólogo e a gente achar necessária a medicação, a gente vai encaminhar para o psiquiatra. É quase que um tratamento combinado. Mas a medicação, sim, ela é extremamente importante. E ela precisa ser levada a sério, ela precisa ser feito um tratamento, Daniel, não um tratamento breve, mas um tratamento que seja o suficiente para que aquele transtorno possa ser extinto e não volte com toda a sua potencialidade logo ali na frente. Mas o que acontece com as pessoas? Quando elas tomam um medicamento, que elas veem que elas estão ficando bem, elas param de tomar. Elas não conseguem entender que elas estão bem porque estão tomando medicação. Porque a medicação, ela atende os sintomas, né? Quando a psicologia atende a raiz do problema. Mas para mim chegar na raiz do problema, para tratar, eu tenho que ter uma pessoa estabilizada nos seus sintomas. Senão eu não consigo criar um vínculo com ela. Eu não consigo ter uma conversa de entendimento com ela para eu poder descobrir o que incomoda ela. Pode ser uma coisa da infância, pode ser os traumas dela. Eu preciso conhecer o que ela traz. E para isso, ela precisa estar estabilizada. Então, esse andar de mãos dadas entre psiquiatria e psicologia é muito bom. Tu trocar ideias com o psiquiatra, né? A gente discute na saúde mental, aqui na prefeitura, onde eu trabalho, no CAPS também. A gente tem psiquiatras ali, então a gente estuda os casos com psicólogo, com psiquiatra, com enfermeiro. Isso é muito positivo para o tratamento do paciente. Tu passa a entender ele mais de uma forma globalizada e não tanto um sujeito e o remédio. Não, aquele sujeito, ele precisa tomar medicação, mas ele também tem as suas dores que a gente precisa descobrir o que é. O enfermeiro já vê se acompanhando ele não tem hipertensão, se ele não tem já um pré-diabetes, né? Então a gente precisa olhar a pessoa como um todo, né? Fazer uma escuta como um todo nessa pessoa. Então é uma parceria que dá certo. Isso aí. Conversamos aqui com Lisiane Omerich, psicóloga, ela que está à frente do quadro Dia de Terapia, aqui na programação da TV Novo Tempo, no telejornal NT Sul. Lisiane, obrigado pela presença com a gente aqui, um ano abençoado para ti, para tua família. E seguimos contando, né, também com as tuas dicas valiosas sempre aqui no telejornal. É sempre um prazer, Daniel, vir aqui, é um prazer conversar com os telespectadores. Eu amo fazer o programa Dia de Terapia, né? E conto com vocês todos em 2024 me acompanhando e que todos tenham um feliz e abençoado ano novo.